Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Vamos ver se agora vai. Vê ali, atualiza ali, pastor, vê se... O que houve, pastor? Não ligou? Tá ao vivo. Tá, então vê se atualizou ali, se não tá deitado de novo. Boa noite, galera. Tivemos aí um problema técnico ali. Ah, agora tá certo. Desculpa aí, perdão aos nossos irmãos aí, quem tava sintonizado antes. Compartilha, né? Compartilha de novo aí essa live, onde nós vamos estar nesta noite abordando um tema muito importante, né? Tá tranquilo aí agora? O pessoal já tá chegando, já tá... Coloca aí nos grupos, coloque na família, convide amigos, compartilhe à vontade, bastante, e vai me dizendo se a música tá alta ou não tá alta. Mas enquanto nós vamos nos organizando, enquanto você vai se organizando, nós vamos adorando ao Senhor aí com Ademar de Campos, né? Essa canção, olha, essa canção deve ter uns 25 anos ou mais. Do Ademar de Campos aí, nós vamos louvando ao Senhor com ele. Vai chegando aí com a família, vai chegando aí com os amigos, que nós queremos juntos estar adorando ao Senhor, né? Alguém já mandou algum aviso, algum recado aí, pastora? Daniela, a Leivana, mais a Beri, tem mais aqui. Boa noite, Leivana. Neiva da Silva, boa noite. A Beri. Boa noite a todos aí, né? A Beri, Leivana, a Neiva, a todos aqueles que estão chegando aí, daqui de São Gabriel, de fora de São Gabriel, né? Um abraço a todos vocês. Hoje feriado, né? Eu tava colocando hoje lá no nosso Face, né? Que bom que é feriado e que está todo mundo em casa, né? A gente tá num feriado aí que não termina nunca, parece que o domingo nunca acaba, né? Sempre, todo dia é domingo. Mas glória a Deus, Deus sabe as coisas, Deus sabe o que Ele faz, né? E a gente tem que se sujeitar à sua vontade, ao seu querer e ao seu propósito. Você pode ir mandando o seu recado ali. Hoje nós estamos aqui direto do sítio, né? Aqui em São Gabriel, e hoje estamos usando o aplicativo normal ali, então você pode ir colocando ali que a pastora vai vendo, e aí você vai podendo mandar o seu aviso, a gente vai podendo ali ter a possibilidade de nos comunicar com você. Vamos adorando ao Senhor. Em nosso novo coração, para vivermos sua vida em nosso plano de salvação. Usa o Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Usa ao Senhor, pois seu nome é santo. Vai compartilhando aí, que nós já vamos logo liberar a palavra. E hoje o tema é um tema assim muito interessante. Vamos falar do vinho novo em odres novos. O que é que o Senhor Jesus estava tentando falar
quando ele faz essa colocação, né, que não se põe vinho novo em odre velho. Qual era o intuito da palavra de Jesus? E nossa intenção hoje é tentar explicar para você o que era um odre, como funcionava um odre, né? E nós vamos adorando ao Senhor. Quero colocar aí para vocês agora essa canção muito linda do Projeto Sola. O Projeto Sola, ele traz canções, todas elas são bíblicas e cristocêntricas. Então, se você não conhece, você vai conhecer hoje uma das canções desse projeto. Procura aí no YouTube, Projeto Sola. Palavra. Gervásia está conosco. Amém. Boa noite, irmã Gervásia. Tiago de Los Santos está assistindo. Tiago de Los Santos, direto do Uruguai. Um abraço aos nossos irmãos uruguaios. Que Deus lhe bendiga. A Leivana sempre conosco. A Leivana não perde uma, né? A Leivana mora num sítio lá em Timbó também, muito lugar, muito lindo lá o lugar. Esses dias ela mandou um vídeo lá e tal. Vai chegando aí, meu querido, vai chegando, vai mandando o seu alô, vai se manifestando aí. E nós já estaremos liberando a palavra, estaremos aprofundando, mergulhando nosso coração nesse tema tremendo que Jesus aborda, né? São poucos versículos, mas Jesus aborda um tema muito profundo a respeito do odre velho, do odre novo, do vinho novo. Enfim, nós queremos estar mergulhando nosso coração nesse tema. É o Filho do Homem. Que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Vestido de glória. Vamos lá, querido, vamos lá. Vem chegando, vem se aproximando aí, chama a família, põe lá na TV Smart, põe lá no telefone, põe lá no celular, põe no tablet, no computador, divulga aí, né? Chame os amigos, os líderes. Todo mundo está em casa hoje, é feriado, né? Poucas pessoas estão trabalhando. Na escuridão podem deter plenitude de toda criação. Palavra eterna que se encarnou. O Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Vejam. Vamos lá então, querido, vai terminar essa canção aqui e nós vamos entrar na palavra. Hoje não é culto, hoje é só a liberação da palavra. Você já pode ir pegando a sua Bíblia. Nós vamos estar em Mateus capítulo 9. Então já pegue a Bíblia, já vá se organizando aí para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Sua pastora.
Estou colocando aqui Mateus 9. Mateus 9, versos 16 e 17. Mateus 9, versos 16 e 17 vai ser o tema, vai ser a base onde nós vamos nos mover nessa noite. Então pega aí a Bíblia, pega aí a palavra que nós queremos meditar nessa noite. Alguém mandou algum recado, algum aviso aí, pastor, antes da gente entrar aqui na palavra? Eduardo Greco está assistindo. Eduardo Greco, se não me engano, é Curitiba. Eduardo, boa noite para você. Que Deus abençoe a tua família, tua casa, em nome de Jesus. Renata Soares Vargas está assistindo conosco. Amém. Renata, Welson, Pedrinho. Eu só vou dizendo os nomes que aparecem aqui. Tá. Mais alguém? Não? Não, que não. Então tá, queridos. Vamos orar então. Pai, nós queremos mergulhar o nosso coração na tua palavra nessa noite. Queremos, Senhor, entender a tua palavra, entender o teu evangelho. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor ministre ao nosso coração. Precisamos que o Senhor nos dê graça para compreender a tua palavra. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais alguma palavra aí, pastor, antes de eu começar aqui a embalar? Não? Então vamos lá. Mateus capítulo 9, verso número 16 e 17. E hoje nós queremos falar sobre o vinho novo em odres novos, tá? Vamos lá, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior o buraco, a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então está aqui. É aqui que nós vamos nos mover nessa noite. Do que Jesus está falando, ao que... Tá muito alto aqui o fundo aqui, me dá um retorno aí, se estiver alto vocês me avisam. Eu gosto assim com a musiquinha e tal, mas se estiver alto vocês me falem. Do que Jesus está falando? Jesus era um mestre, né? Jesus era um mestre. E como um mestre, Jesus, ele sabia ensinar. E ele tomava coisas do dia a dia, elementos do dia a dia, para trazer a profundidade do evangelho, para ensinar as coisas profundas do reino de Deus. Então Jesus falava de coisas da agricultura, Jesus falava de coisas da pesca, Jesus numa ocasião usou até o exemplo de uma mulher que limpa a casa, quando ele conta a parábola da dracma que foi perdida, né? Uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, e a moeda de dracma, para você se situar, a gente tinha, quem é mais antigo que nem eu, lembra daquelas moedas de 1 centavo. A moeda de dracma, ela era menorzinha do que aquela de 1 centavo, era uma moeda muito pequena. Mas Jesus conta, né, que ela perdeu aquela moeda dentro de casa, então a solução foi, tá muito alta, a solução foi varrer a casa, limpar a casa, trazer luz para que ela pudesse encontrar a moeda. E a palavra diz que ela encontra a moeda e ela faz uma festa, ela faz uma celebração para comemorar o encontro da moeda. Então Jesus falava de coisas do dia a dia para ensinar coisas profundas do reino. Ele pegava elementos do dia a dia para ensinar as coisas do reino de Deus. Nesse caso, ele está falando sobre, ele usa o odre, né? Para nós, o odre é algo que nós não conhecemos, nós não
não faz parte da nossa cultura. Se Jesus tivesse falado, por exemplo, de guardar vinho em chifres, né? Nossa cultura usa aqui no Rio Grande do Sul, os mais antigos, faz parte da cultura gaúcha, tomar na guampa, né? A bebida na guampa do boi. Mas não, Jesus fala de odre. O odre, ele era preparado de couro, ele era feito de couro de um animal, de uma cabra, normalmente de uma cabra, e ele era preparado para se guardar líquidos, para se guardar e para se transportar líquidos. Então se transportava manteiga, se transportava leite, vinho, óleo, eram usados essa forma de transporte. Pena que eu devia ter tirado aqui uma foto, alguma coisa para mostrar para você o que é um odre, né? Mas você deve ter a ideia. E eu quero falar o que Jesus queria dizer quando ele falava do odre. Então, se você não entender o que é um odre e qual era a funcionalidade do odre, você não vai entender o que Jesus está falando. Você não vai conseguir compreender o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo ensinar, quando ele cita esse elemento que era algo comum naquela época. Não existia as garrafas PETs, não existiam garrafas térmicas, não existiam uma outra forma de armazenar e transportar líquidos se não fosse usando o odre. Então ele falou de algo que todo mundo conhecia. O odre você guardava na sombra, num lugar arejado, e aí a água não ficava quente, o vinho ele era conservado, mas ele usa também a questão de se consertar uma roupa velha com um tecido novo. E aí a ideia é de que o tecido novo, quando você põe para lavar, ele vai encolher e vai rasgar de novo, e aí o remendo, que seria para fechar um buraco, o buraco vai se tornar maior ainda, ele vai se romper de novo. Então Jesus está falando de estruturas. Jesus está falando de estruturas, um odre velho, uma roupa velha, uma roupa nova, um vinho novo. Ele está falando de estruturas e o que se guarda em estruturas. Amém? Está conseguindo me acompanhar? Ele está falando de estruturas. Mas então, eu quero falar sobre isso. Né? Então vamos ver, eu quero que você me acompanhe. Existiam 4 passos essenciais para se confeccionar um odre. Para se confeccionar um odre. Eu tô meio engasgado aqui, mas vai, tá? Então, primeiro, eram 4 passos. Pode ser uma água, pastor. Eram 4 passos para se confeccionar um odre. Primeiro, tinha que acontecer a morte do animal. Primeiro, tinha que acontecer a morte de um animal. Segundo, depois do animal morto, as extremidades eram tiradas. Então, a parte dos braços, das pernas e da cabeça eram cortadas, sem cortar a barriga. Eram cortadas as extremidades, as mãos, as pernas, né? A gente que é gaúcho sabe, né? Quando eu não vivia aqui no interior, para mim tudo era pata, né? Tem as mãos e tem as patas. As mãos é na frente, né? O meu pai dizia, fica dando uma notaça aí. Então, tem as mãos e tem as patas. Essas extremidades eram cortadas, as mãos e as patas. A cabeça era retirada também, cortada assim na altura do pescoço, e só que não era cortado a barriga, tá? Depois de sacrificado o animal, depois de morto o animal, se você se você está acostumado com a palavra, você já está pegando aí o que Jesus está querendo dizer. Primeiro havia a morte. Depois de morto, depois de tiradas as extremidades, eles tinham que retirar por essas extremidades, por esses buracos que ficaram das mãos, das patas e do pescoço, toda a carne. Toda a estrutura interna era retirada. Então a carne, os ossos, tudo que estava dentro do animal era retirado
sem furar o couro, e eram retirados por essas extremidades. Primeiro matava, depois se tirava a carne, depois de tirar da carne e feita a higienização, lavado, limpo, agora eles precisavam salgar, era usado um tipo de sal, e este sal, ele tinha a finalidade de promover, de dar maciez e elasticidade. O couro ficava macio e ele adquiria elasticidade. Por fim, para que ficasse pronto, vamos dizer assim, o odre, ele era feito a costura, todas as aberturas, todas as brechas eram costuradas, para que não houvesse por onde sair o óleo, a água, para que não acontecesse vazamentos do vinho, do azeite. Então eram costuradas as costuras muito bem feitas, e era colocado então definitivamente o que seria a forma que seria, por onde seria servido, né? A gente chama o bico, a boca, né? Então, normalmente, ou era feito com amarração, ou era colocado alguma outra forma de tampa, né? Com uma coisa de madeira para fechar, ou alguma outra coisa de couro, para que não vazasse e pudesse ser usado para transportar. Então, teoricamente, está pronto este odre. Mas este odre, para ser utilizado, especialmente para colocar óleo e para colocar vinho, e para que o vinho e o óleo adquirisse alguns sabores e algumas propriedades especiais, esse odre era colocado para curtir acima, quem usava um fogão, tipo um fogão a lenha, vamos dizer assim. Então ele era erguido assim, um varal, ele era erguido sobre a fumaça, e ele ficava ali um bom tempo sendo curtido na fumaça, para que ele fosse seco e para que ele se tornasse apto para colocar o vinho e para colocar o azeite. Então, quando Jesus diz que não se pode colocar vinho novo num odre velho, é porque quando o odre já é velho, quando o odre envelhecia, quando o odre era deixado de usar, então o que acontece? Você que agora talvez é mais difícil você entender, mas você tem um calçado de couro e você não cuida desse calçado de couro, né? Hoje é tudo muito sintético, mas você tem um casaco de couro, um calçado de couro, e você não cuida, não hidrata, não limpa. O que vai acontecer? Esse couro ele vai ressecar e ele vai rachar. Ele vai rachar, mais cedo ou mais tarde ele vai rachar. Então, quando Jesus diz para não colocar vinho novo em odre velho, é porque o odre velho, ele já não tem mais a elasticidade. Ele já não suportaria a pressão. O vinho novo, quando colocado num odre novo, esse vinho, ele vai produzir pressão, ele vai produzir gases, e o odre, por ser novo, ele vai se adaptar, ele vai suportar a pressão do vinho, ele vai suportar a pressão provocada pelo vinho novo. A pressão provocada pelo vinho novo. Se for colocado o mesmo vinho novo num odre velho, quando esse vinho produzir gases, produzir pressão, o odre vai se romper. E aí Jesus disse, se você colocar um vinho novo num odre velho, ele vai se romper. E aí você vai perder o vinho e vai perder o odre. Você tem dois prejuízos. Lembra que eu falei que Jesus está falando de estruturas. Jesus está falando de estruturas. Agora vamos tentar interpretar o que ele está falando. Jesus está falando que o evangelho,
Jesus está falando que o evangelho, ele é como vinho novo. E ele está falando de uma estrutura antiga, ultrapassada. Um odre velho é uma estrutura antiga, ultrapassada e que não suporta o vinho novo. O vinho novo representa o evangelho e representa a ação do Espírito Santo. Então, quando ele diz assim, ó, ninguém coloca um vinho novo num odre velho porque a estrutura não vai suportar. O que ele está querendo dizer com isso? Não há, na última live que eu fiz, acho que foi quinta-feira, e que eu falei sobre o quanto custa o reino de Deus. Você lembra, quem assistiu, lembra que eu falei sobre tentar mudar o sistema religioso. Então Jesus está dizendo que não há como o evangelho ou o reino de Deus entrar dentro de uma estrutura que já está ultrapassada, que é a religião, que ela domina de tal forma, ela preenche de tal forma a vida de uma pessoa que não há lugar para o evangelho. Mas se mesmo assim alguém tentar ajustar o evangelho para que ele caiba dentro do sistema denominacional, do sistema religioso, esse sistema ele não vai suportar. Por que não vai suportar? Porque o sistema religioso não foi feito para que o Espírito Santo pudesse se mover. O sistema religioso, ele foi de tal forma, essa estrutura, ela funciona de tal forma, de tal maneira, que não há lugar para o Espírito Santo, não há lugar para o Evangelho. Alguém diz assim, ó, se o Espírito Santo hoje saísse de alguns lugares, as coisas continuariam acontecendo normalmente, porque existe já todo um ritual, existe já a liturgia, tudo continuaria acontecendo normalmente, os eventos, os encontros, os congressos, as conferências, os retiros, tudo continuaria acontecendo normalmente e provavelmente a grande maioria não iria notar a ausência do Espírito Santo, porque tudo é muito bem organizado. O culto começa a tal hora e tal hora termina, todo mundo já sabe quanto tempo é o louvor, então tem aqueles que não gostam do louvor, já chegam quase na hora que está terminando para poder ouvir um pedaço da palavra, quando é uma palavra que eles gostam, quando é um dia que eles gostam, quando é o tema que eles gostam. Então Jesus está dizendo assim, ó, o vinho novo, que é a ação do Espírito Santo, que é o Evangelho, não tem como ser colocado dentro de uma estrutura que já está cansada, uma estrutura que não vai suportar, uma estrutura que já perdeu a sua funcionalidade. Então não há como colocar o vinho novo. Mas ele está dizendo que o vinho novo tem que ser colocado num odre novo. E aí nós voltamos aos 4 passos para que um odre novo seja feito. Então, primeiro tem que morrer. Primeiro tem que morrer. Tem que matar. E a palavra de Deus diz que nós estamos mortos com Cristo. É preciso morrer. Você lembra que Jesus um dia ele diz assim, ó, se o grão de trigo sendo lançado à terra não morrer, ele não cumpre o seu propósito. Então é preciso morrer. Tem uma canção do Juliano Som que diz assim, ó, para que muitos possam viver, alguém precisa morrer. O apóstolo Paulo, ele diz, em nós se manifesta a morte para que outros possam viver. Então, primeiro, para se... Voltou ou não voltou? Voltou? Então, para se tornar um odre capaz de suportar o vinho novo, esse odre precisa morrer. Ele precisa passar pela cruz. O segundo passo é preciso tirar a carne. Tá tudo bem agora? É preciso tirar a carne. A carne precisa ser tirada.
E um dos maiores problemas na vida do cristão é lidar com a carne. A carne é o maior problema. A carne, ela não se converte. Ou você mata ela, ou você mantém ela sob o controle do Espírito, ou ela vai te dominar, ou ela vai te governar e ela vai te levar à ruína. Então a palavra diz que nós precisamos tirar a carne, toda essa carne que está aí, todas essas coisas carnais que estão dentro de nós, todas essas coisas que nos afastam de Deus, que nos distanciam de Deus. Às vezes a vida da gente está cheia de coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisas que não são importantes, coisas que na verdade não importam no reino de Deus, que na verdade não importam para Deus. Deus não está interessado em nossa aparência, Deus não está interessado no cumprimento da nossa roupa, do nosso vestido, da nossa saia, daquilo que a gente usa, daquilo que a gente não usa. Deus não está preocupado em nenhuma dessas coisas que são ligadas à aparência. Quem se preocupa com isso é a religião. Cristo, você vê que Cristo, ele lidava com pessoas que eram marginalizadas. Jesus ia nas festas dos publicanos, Jesus conversava com pessoas que estavam marginalizadas, pessoas que não tinham acesso ao templo, pessoas que estavam à margem, e era com essas pessoas que Jesus conversava, era com essas pessoas que ele sentava à mesa, era com essas pessoas que ele comia, era com essas pessoas que ele tomava água, era para essas pessoas que ele se dirigia, era para essas pessoas que ele ensinava. E você vê que Jesus, ele nunca se referiu à vestimenta de alguém. Jesus nunca se referiu a essas coisas exteriores, mas ele sempre falava das coisas interiores. E uma das falas mais contundentes de Jesus, de Cristo, foi quando ele se vira para os religiosos e ele usa um termo muito violento. Ele diz: vocês são como sepulcros pintados, sepulcros que foram pintados. Por fora está bonito, por fora a aparência é legal, mas por dentro existe podridão, por dentro existe pecado, por dentro existe muita carnalidade. Então, para se tornar um odre, para receber o vinho novo, a carne tem que sair fora. Você tem que aprender a negar a si mesmo, você tem que aprender a carregar a cruz, você tem que aprender a se sujeitar ao Senhor. O terceiro passo, salgar para dar maciez e flexibilidade. Você precisa se expor à palavra. A palavra de Deus é quem vai trabalhar em nossa vida. A palavra de Deus é quem vai lidar com as coisas da nossa vida. A palavra de Deus é que vai mostrar aonde há impurezas na nossa vida. Então nós precisamos nos expor à palavra. Por fim, o quarto passo é tapar as brechas, fechar as brechas. O livro Salomão fala do cuidado que se tinha numa vinha. E ele diz que às vezes se cuidava para que as raposas não entrassem no vinhedo e elas viessem a né? Mas havia um descuido com as raposinhas que passavam pelas pequenas brechas, e elas, uma vez dentro do vinhedo, no lugar ali onde havia a plantação das uvas, elas também causavam danos. E aí ele termina a palavra dizendo: cuidado com as raposinhas, fechar as brechas. Às vezes pequenas coisas acabam gerando graves problemas na nossa vida espiritual. Pequenas concessões que às vezes se faz, pequenas, você cede aqui, você cede ali. Essas brechas têm que ser fechadas. É verdade que alguns, às vezes, nem dá para dizer que é brecha, né? Parece uma porteira, um negócio
Mas a palavra de Deus está dizendo, Jesus está falando, você quer ser um odre capaz de ser um recipiente onde a palavra de Deus vai ser derramada, e que é o óleo, onde o Espírito Santo vai ser derramado, que são esses elementos importantes da nossa vida. Nós somos recipientes para transportar, nós somos recipientes para levar o evangelho às outras pessoas. As pessoas estão cansadas de ouvir um discurso vingativo, violento. Elas querem ver, elas precisam ver algo, não apenas ouvir um jogo de palavras, palavras de efeito. Elas precisam ver a compaixão, ver a misericórdia, ver o amor de Deus manifesto, ver como Deus se move através da sua vida, que é um odre que está cheio de vinho novo, que está cheio do óleo, está cheio do vinho do Espírito Santo. E assim como o odre precisava ser colocado na fumaça, essa fumaça, né, que era para evitar de moscas sentarem, era para evitar de estragar, era para evitar tantas coisas. Da mesma forma, querido, o nosso odre precisa ser conservado na adoração. A fumaça fala de adoração. A fumaça fala de estar na presença de Deus, de estar com o Senhor. E o Salmos 119, 83, Salmos 119, 83, Salmos 119, 83, diz assim, ó: eu estou como um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Um odre fora da fumaça, ele poderia estragar. Um odre fora da fumaça, ele poderia perder a elasticidade. Veja que coisa importante que Jesus está falando, de uma estrutura capaz de suportar a ação de Deus e de uma estrutura que, se Deus se mover, ela vai se romper. A verdade é que em alguns lugares, se Jesus entrar, ele vai quebrar tudo, ele vai esculhambar com tudo, ele vai destruir todos os sonhos e os projetos das pessoas. Se o Espírito Santo entrar em alguns lugares, não há lugar para ele. Não há lugar para ele. Mas o que quer dizer o vinho velho? Se o odre velho fala da estrutura da religião, vinho velho, ele representa as tradições, ele representa os rituais, ele representa os costumes, a religiosidade. E às vezes, meu querido, a pessoa ela está tão presa dentro da estrutura da religião, para manter, para viver as tradições religiosas, para viver os rituais da religião, para viver os costumes da religião, né? Alguns falam os bons costumes e tal. A religiosidade que faz parte da vida. Só que tudo isso, querido, não é evangelho. Tudo isso não é Cristo. Então Cristo diz, é preciso mudar a estrutura, um odre novo. É preciso abandonar o odre velho, que é a estrutura da religião, abandonar o vinho velho, que você sabe que vinho velho ninguém consome, o vinho velho ele estragou, ele não serve. Então o vinho velho são as tradições, os rituais, os costumes, a religiosidade. Então Jesus diz, vamos abandonar essa estrutura que não serve e vamos tomar uma estrutura nova, um odre novo, um odre preparado pelo Senhor. E nesse odre novo, nós vamos colocar o vinho novo, que representa a ação do Espírito Santo em nossa vida, que representa um recipiente capaz de transportar o Espírito Santo, capaz de transportar a presença de Deus. E esse odre novo precisa ser colocado constantemente na fumaça, na adoração, na presença de Deus. E sabe que isso é muito importante,
porque eu não me lembro, numa dessas lives a gente falou, às vezes as pessoas não entendem nem o que é uma adoração, o que é unção. Às vezes a pessoa está ouvindo uma canção que não é nem para Deus, é uma canção que fala para a pessoa, e ela se emociona e pensa que isso é unção. Às vezes ela está cantando alguma coisa lá, ela acha que é adoração, e adoração é algo que é destinado a Deus, ao Senhor, não é destinado aos homens, né? Ela é destinado ao Senhor. Então esse odre velho preparado pelo Senhor, esse recipiente que vai transportar o Espírito Santo, ele precisa ser colocado na fumaça, na adoração, colocado diante do Senhor, para que ele adquira a elasticidade, para que essa adoração possibilite que ele possa transportar o vinho novo. Você entendeu as palavras de Jesus? Veja só, são dois versículos apenas, e nós estamos aqui falando há quase uma hora sobre o que significa o odre novo, o odre velho, o vinho novo, o vinho velho. E Jesus conclui a sua palavra em Mateus 9,17, dizendo assim: mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Conserva-se o vinho e conserva-se o odre. Conserva-se o vinho e conserva-se a estrutura preparada para receber esse vinho. Ou seja, a ação do Espírito Santo vai dar-nos capacidade, vai nos capacitar a suportar toda a pressão. E veja que a pressão vem de dentro. É algo que Deus começa por dentro. É a diferença da metanoia e da metamorfose. O que é a metamorfose? Você estudou isso na escola. A metamorfose é aquela mudança, é aquela transformação que acontece, né, da lagarta para a borboleta, para a mariposa, onde acontece uma mudança externa, né? Ela adquire as suas asas, ela era uma lagarta, se torna uma borboleta. E a palavra de Deus, ela não quer produzir apenas uma metamorfose. A palavra de Deus, ela não está preocupada em você mudar o seu visual. Você está entendendo? Deus não está preocupado em agora colocar em você um vestido longo, em colocar em você uma roupa social. Agora você precisa de um terno e gravata. Agora a senhora precisa de um sapato de salto alto. Agora a senhora precisa disso, daquilo, daquele outro. E aí as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer que você agora é uma pessoa crente. Agora você é uma pessoa cristã. Exteriormente existe uma aparência. Mas e por dentro como está? E o coração como está? E o espírito como está? E a alma como está? Aconteceram mudanças dentro de você? Então essa é a função da metanoia. A metanoia é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. É uma transformação que acontece de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora é a metanoia. Muda-se a mentalidade, muda-se o modo de pensar, muda-se a maneira de falar, muda-se porque algo aconteceu dentro de você. Agora, as mudanças exteriores vão acontecer, mas primeiro aconteceu por dentro. Primeiro aconteceu no coração, primeiro aconteceu na mente, primeiro aconteceu no espírito, primeiro aconteceu dentro de você. Este é o odre novo, que está recebendo o vinho novo, que vai suportar a ação desse vinho novo, e ele vai ser um recipiente próprio para transportar esse vinho novo, esse azeite que é o Espírito Santo. Amém? Pastor, alguém mandou alguma pergunta? Alguém colocou alguma... Jaqueline dos Santos, né? Machado Amém. dos Santos, boa noite, como sempre, a palavra impactante. Amém, que glória bênção. a Deus. Um abraço para Jaqueline e Tiago, para toda a amém, família. é verdade. Qual é o Tiago? Tiago de Los Tiago Santos? de Los Santos. Amém. A João Constante Brum está assistindo. Amém. A Delma Saldanha Amém. e Fabrício Silva estão assistindo. Amém. Deixa Até eu o ver meu aqui. Fabrício são daqui de São Gabriel. Um abraço para vocês. Tem mais um que eu não falei. Fabrício eu falei, né? Amém. Rogier Silveira. Amém. Daqui de São Gabriel também. Por enquanto, que aparece aqui são esses.
Muito bem. Então, queridos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque nós, mais do que nunca, precisamos da ação do Espírito Santo. Mais do que nunca, precisamos que o Espírito Santo nos molde. Mais do que nunca, precisamos da metanoia, de uma transformação de mentalidade. Sabe, as coisas exteriores, elas vão acontecer, mas nós precisamos nos ater, nós precisamos voltar o nosso coração para o que Deus está fazendo dentro. Se Deus não fizer dentro, às vezes as pessoas dizem assim, Deus vai fazer um avivamento, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai transformar a sociedade, Deus vai fazer... Mas nós precisamos entender o seguinte, Deus não vai fazer fora se Ele não fizer dentro. Deus não vai fazer no mundo se não fizer na igreja. Deus não vai fazer se não fizer na igreja. E Deus não vai fazer na igreja se Ele não fizer em nós, individualmente. Primeiro tem que começar por nós. Deus vai começar fazendo na igreja. Deus vai começar fazendo na sua casa, na sua vida, para depois Ele fazer na igreja, e depois que fizer na igreja, Ele vai fazer no mundo. Não há como ser de outra forma. Não há como ser de outra maneira. Então, mais do que nunca, agora, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Mais do que nunca agora, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Mais do que nunca, nós precisamos agora depender do Espírito Santo. Quantas pessoas estão confusas, estão temerosas, estão com medo, estão amedrontadas, estão apavoradas. Domingo nós falamos sobre isso. Nós temos que aprender a nos mover pela fé. Nós não podemos nos mover, queridos, de outra maneira a não ser pela fé. Então nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo entre aí na sua casa, entre aí no seu ambiente, entre no lugar onde você está, Ele entre aí no seu coração, Ele entre na sua mente. Talvez você ficou refletindo sobre as coisas que eu disse e você teve dificuldades de compreender, de entender, mas não há problema. A semente não vai morrer. Deus vai trabalhar aí no teu coração e você vai conseguir entender. Pegue outro dia, outra hora, a live está aí na timeline, pegue de novo, assista de novo, 2, 3, 4 vezes, até você entender cada ponto dessa palavra que Deus vai ir trabalhando em você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Senhor, com cada um dos nossos irmãos que agora estão ligados nessa palavra, irmãos daqui da cidade, irmãos daqui do Rio Grande do Sul, de fora do Rio Grande do Sul e até de fora do Brasil, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus onipresente. Tu podes entrar nesse ambiente, Tu podes entrar nessa casa, Tu podes entrar no quarto, no lugar onde se encontra essa pessoa, Senhor. Talvez ela está, Senhor, dentro de uma estrutura que já está, Senhor, ultrapassada. Talvez ela está vivendo dentro de um odre velho, Senhor. E talvez ela esteja no meio de um vinho velho que já não é importante para o Senhor. Mas a minha oração, Pai, é que ele possa se tornar um odre novo, que ele possa se tornar um recipiente capaz de transportar o Teu Espírito Santo, capaz de transportar a Tua unção e a Tua presença, Senhor. A minha oração, Pai, é que esse Teu filho, essa Tua filha, possam suportar os passos que o Senhor está conduzindo para que ele se torne um vinho novo, um odre novo, Senhor. Deus, eu oro por essa casa, eu oro pelos integrantes dessa família, pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Eu oro para que o Senhor entre trazendo cura, para que o Senhor entre trazendo saúde, para que o Senhor entre trazendo salvação nessa casa. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa governar essa vida e este lar. E eu oro, Senhor, que o reino de Deus venha sobre cada um deles.
O reino de Deus venha sobre este lar. O reino de Deus venha sobre essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Alguém mais mandou algum recado aí, pastora? Thiago de Los Santos diz bênção a palavra. Pastor o Leonir Lazarotto. Amém. Entrou. Lá de Passo Fundo, um abraço pro Leonir. Era de Bento, né? É. Glória Leonir, a Deus, tá dizendo. O Leonir é gráfico, né? Eu de profissão sou gráfico, para quem não sabe, né? E eu lembro que lá em Bento Gonçalves, de vez em quando, ia na gráfica, ela dá uma mão para ele lá. E que jantinhas saíam na casa dele. Ah, né? é verdade. A Elaine, excelente cozinheira, né? Saudade, gente, muita saudade. O Thiago de novo diz amém. Amém. Quando estás orando. Glória a Deus. E é isso, pastor. Talvez tenha alguém que não disse o nome e não apareceu aqui. Muito bem, mas agora quando encerrar eu vou dar uma olhada ali se alguém deixou algum recado, né? Como eu disse antes, querido, se você tem dificuldades para entender, às vezes, aquilo que a gente libera aqui, eu sei que às vezes é complicado, né? Uma mentalidade precisa ser tratada. Então, meu conselho para você, amanhã eu vou colocar no canal essa mensagem lá no YouTube, mas ela está aí na timeline, você pode pegar e assistir quantas vezes quiser. A mensagem de domingo, depois eu vi que ficou um pouco travada, eu vou pegar, eu tenho uma outra cópia da mensagem que foi gravado no outro aparelho, eu vou editar e vou colocar de novo no canal, para quem quiser assistir. Então, para que você que tem dificuldades de entender, o que eu fazia era bem simples, eu assistia 3, 4, 5 vezes, fazia anotações, e conforme o Espírito Santo ia me iluminando, ia me trazendo entendimento, eu fazia as anotações e eu aprendia muito. Então, o bom é você fazer isso. Amém? A senhora quer mandar um recado para alguém, pastora? Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo e irão assistir, né? Que Deus possa estar ministrando com o Espírito Santo Amém. A vida de cada um de nós, todos nós, nesse tempo tão difícil. É verdade. Então, eu quero encerrar, querido. Nós somos do Ministério Aviva, aqui de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. E estamos nos movendo no entendimento do Reino de Deus, o Ministério Aviva, já há 7 anos. Nós nos movemos na visão do Reino de Deus há 7 anos e meio, 7 anos e 7, 8 meses, mais ou menos. E nos movemos assim. E temos aprendido muito sobre o Senhor e temos procurado ajudar o corpo de Cristo. O nome ministério significa isso, prestar um serviço. Ministrar quer dizer servir. Então, o nosso objetivo como Ministério Aviva é servir o corpo. Fornecer ao corpo de Cristo instrumentos para que ele cresça, para que ele se torne sadio e para que a noiva esteja preparada para receber o Senhor. Meu boa noite para você, Deus te abençoe. Hoje é terça-feira, quinta-feira à noite, nós estamos aqui de novo às 8 horas da noite para levar até você essa liberação da palavra. Um abraço para você e para sua família, em nome de Jesus.